Alisson, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo do Botafogo contra a Água Santa. No meu modo de entender, foi uma das melhores partidas do Botafogo. Gostaria que você entendeu dessa forma também. E o que faltou para conseguir esta primeira vitória do Tricolor no Campeonato Paulista? Bom dia, bom dia. Eu concordo com você com relação a ter sido a melhor partida nossa, né? A gente começou num ritmo muito forte, criando boas oportunidades de gol ali. Infelizmente, futebol não é uma ciência exata, né? O volume de jogo que a gente teve, a quantidade de chances claras e ter terminado 1-1, né? Se existisse justiça no futebol, com certeza não seria esse o placar, né? Mas a gente consegue ver evolução, né? Desde o primeiro jogo até esse último jogo do Água Santa, tirando ali alguns jogos que a gente teve de campo encharcado, 2 seguidos, né, que aí prejudica muito qualquer parte tática e técnica, né, acaba sendo mais na base da vontade, mas a gente consegue ver a evolução da equipe, né, e que a gente está muito próximo de começar a vencer para mudar o cenário no campeonato. Cassiano, bom dia para você. Desde que você assumiu a titularidade, não saiu mais, né? Você vem ganhando espaço, ganhando mais minutagem também nessa zaga do Botafogo, mas tem chamado a atenção algumas falhas individuais no sistema defensivo que tem custado caro contra o Guarani, contra o próprio Água Santa na última rodada. O que vocês conversam sobre isso, né? Porque o time mostrou evolução, teve volume, o Igor Vinhas trabalhou bastante, mas acabou escapando essa vitória em casa, né? O que fazer para tentar minimizar isso, porque agora tem que ser praticamente uma margem de erro zero para o time conseguir sair da situação que está, né? É verdade, a gente tem visto assim, que alguns erros nossos, como você falou, têm custado caro, né? Eles sempre vão acontecer, a diferença é que às vezes eles prejudicam mais e outras vezes prejudicam menos, né? Os adversários que estão enfrentando a gente também cometem erros durante a partida, né? E a diferença tem sido de fato quando a gente consegue aproveitar ou não, né? Infelizmente contra a gente os adversários têm conseguido aproveitar esses erros, né? Mas eu não acredito num futebol sem erro, de erro zero, porque se não tivesse erro nunca ia sair um gol, ia ser todos os jogos 0-0, né? Mas eu acho que a diferença está justamente nessa questão de conseguir aproveitar quando o adversário erra também, para a gente poder se beneficiar disso. O Alisson, nos jogos do Botafogo, se você pegar a idade dos árbitros, estão numa faixa ali de 30, 29 anos, árbitros jovens apitando os jogos do Tricolor. Você acredita que a Federação Paulista de Futebol deveria ter colocado alguns árbitros um pouco mais experientes para esses jogos do Tricolor, principalmente? E em relação a esse jogo último contra o Água Santa, você acredita que o árbitro acabou punindo o Botafogo em várias situações que faltas marcadas, laterais não marcados a favor do Botafogo, com um jogador do Água Santa indo para um contra-ataque rápido que poderia ter combinado com um gol também? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação da arbitragem, principalmente nos jogos do Tricolor. Cara, assunto de arbitragem é sempre um assunto delicado, né, de se falar. Eu, particularmente, sempre tenho essa impressão de que quando você fala sobre arbitragem, a sensação que dá é que você está usando uma muleta, né? Porque normalmente a gente vai falar de arbitragem quando perde, né? Dificilmente você vai ver alguém falar de arbitragem quando consegue ganhar os jogos. Mas assim, algumas decisões, elas realmente têm sido difíceis para a gente digerir, assim, desde o jogo do Noroeste, onde a gente teve 2 lances em que a bola bateu na mão do adversário dentro da área, né? No retorno do jogo, naquele final de primeiro tempo, e não foram olhar no VAR. Né? E aí, contra o São Bernardo, um lance de possível cartão vermelho para um atleta que, inclusive, fez o gol depois. O VAR parou de funcionar e 2 minutos depois o VAR estava funcionando de novo e acabou não sendo expulso, né? E fez o gol contra a gente. E agora, contra o Água Santa, 2 lances polêmicos, as 2 decisões contra a gente também, né? Então, a gente tem percebido, como você falou, árbitros jovens, alguns deles sem experiências ainda em Campeonato Paulista ou brasileiro de Série B ou Série A, né? A gente sabe que é um processo também, ninguém chega e começa a apitar já experiente, precisa passar por esse processo, assim como o jogador precisa passar, né? Mas é evidente que as decisões elas estão sendo sempre contra o Botafogo, né? E aí a gente tende a ter que tomar cuidado de não necessitar dessas decisões para o resultado, porque todas as vezes que necessitou foi contrária, né, não foi vantajosa para a gente, né? Mas a gente precisa
como eu falei antes, não depender dessas decisões para poder ganhar os jogos, né? Porque aí quando chegar no final, a gente não vai poder olhar para essas decisões e lamentá-las por não ter conseguido a vitória. Cassiano, em relação ao jogo contra a Portuguesa, como que o grupo está encarando essa partida e uma situação diferente, que é um campo de grama sintética, né, que foi colocado lá no estádio do Pacaembu. Eu, particularmente, vendo o jogo da Portuguesa contra o São Paulo, achei um jogo muito rápido, né, talvez uma diferença seja essa, e muitos jogadores escorregando, né, como se preparar para um jogo tão importante, tão decisivo e com esse fator diferencial do campo de grama sintética. Quando se fala de preparação, assim, a gente tem muita dificuldade por conta do calendário, né? Foram aí 15 ou 16 dias de competição, a gente já fez 5 jogos, já estamos na véspera do 6º jogo, né? Então você praticamente não tem tempo para conseguir se preparar dentro de campo, né? Você acaba se preocupando mais com a recuperação, né? E as estratégias de jogo, elas são feitas basicamente todas teoricamente para você colocar em prática lá na hora do jogo. Então, essa é uma dificuldade que o calendário impõe para todas as equipes. Com relação ao campo de grama sintética, é um fator diferente. Realmente, o jogo fica muito mais rápido. Então, quando você percebe times que não estão acostumados a jogar nesse tipo de gramado, o começo dos jogos, normalmente, tende a ter dificuldade com o tempo de bola, com o domínio, enfim. Mas são coisas que a gente precisa adaptar o mais rápido possível, porque a gente não tem tempo para treinar. A gente não tem tempo para treinar nem no nosso campo, imagina num campo de grama sintética para poder adaptar. Mas eu acredito que a equipe vai entrar concentrada com esse fator também, para que gere o mínimo de tempo possível para a gente conseguir se adaptar e fazer um grande jogo. Cassiano, se você pegar a classificação geral, não sei se vocês acompanham, o Botafogo hoje está na zona de rebaixamento, mas o 10º colocado, que é o Santos, está um ponto apenas à frente do Botafogo. Como vocês conversam sobre toda essa situação? Se preocupa vocês? Vocês mantêm um ambiente mais equilibrado? Queria que você falasse um pouquinho dos bastidores em relação à classificação do Botafogo e em relação às equipes que estão à frente. Cara, o nosso pensamento e a nossa preocupação tende a ficar principalmente naquilo que a gente pode controlar, né? E isso é o que, de fato, mais está incomodando. Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode produzir. O que não incomodou no último jogo contra o Água Santa, porque a equipe produziu bastante. Então, quando você produz muito, tem muita chance de gol, você sempre está mais próximo de vencer. Então, eu acredito que o nosso pensamento como equipe tende a ser mais focado naquilo que a gente pode produzir, naquilo que a gente pode fazer, porque aí a classificação, as posições, a gente subindo na tabela de classificação vai ser uma consequência disso. Então, eu não acredito que se preocupar com o rendimento de outras equipes seja, nesse momento, algo que a gente tenha que gastar energia, já que a gente está um jogo atrás do outro, sem tempo para descanso, precisando pensar naquilo que a gente tem que fazer e óbvio que a gente tem que melhorar, para poder mudar a nossa situação na classificação. O Cassiano, assim, um detalhe, você vem de um ano, a temporada passada muito boa, com acesso conquistado, com times brigando lá em cima, e vem agora para o Botafogo com altas expectativas, mas por enquanto os resultados ainda não apareceram, né? Como é que é para você, particularmente, viver essa guinada, né? Depois de um ano tão bom, agora lutando contra o rebaixamento? Pra você ter uma ideia, nessa altura do campeonato, no ano passado, o Botafogo já tinha 8 pontos, hoje tem 2. Então o torcedor está... 3, perdão, tem 3, tem mais um ponto. Então o torcedor fica extremamente preocupado, com essa situação, o time ainda na zona de rebaixamento. Como é que é passar por situações tão distintas, né? Você viveu o auge no ano passado, conquista de acesso, e agora, em poucos meses, está numa luta contra o rebaixamento. Assim, quando o ano vira e a gente vem para um desafio novo e diferente, a gente tem que se preparar para todos os cenários. É óbvio que a gente sempre quer vencer, sempre quer estar conquistando objetivos grandes na parte de cima da tabela de qualquer campeonato, mas o Campeonato Paulista ele é um campeonato diferente, eu acredito, dos outros estaduais, porque ele começa já com um nível muito elevado, com equipes muito estruturadas e, particularmente, o Botafogo passou por uma reestruturação muito grande no elenco, Então, você acaba tendo essa margem, Poderia tudo ter acontecido muito bem, a gente está aqui na 5ª rodada falando sobre classificação, como poderia também estar acontecendo o que a gente está passando hoje, mas eu acredito que isso também fortalece a gente como grupo, E a gente começa a entender que todo mundo é importante, que todo mundo precisa fazer parte do processo, para que a gente possa não só dar a volta por cima
nessa situação que a gente está vivendo agora, mas para que também no próximo campeonato, que é a Série B, a gente possa começar melhor do que o que a gente começou agora, tendo mais tempo de trabalho, tendo mais maturidade no trabalho. Né? Então, mentalmente, o jogador ele precisa estar preparado, e eu cheguei preparado para isso, para enfrentar qualquer tipo de cenário. Né? E por isso que hoje a minha confiança continua a mesma, de que o elenco montado, o grupo montado é um grupo muito bom, muito forte, né? E que ainda vai brigar por muita coisa boa esse ano.